Uma pessoa pode ser enterrada viva nos dias de hoje? Naruhodo. Ó Simão Mago e todos aqueles que te seguiram, profanando e vendendo as coisas de Deus pelo preço de ouro e prata. Em vossa homenagem devo soar a trombeta, pois é aqui, nesta terceira vala, onde estais. Já estávamos no meio da ponte sobre a terceira vala. De lá eu vi nas encostas e nos fundos da pedra gelada, redondos furos escavados de igual tamanho. Da boca dos furos pendiam os pés de um penitente, cujo corpo estava enterrado nos buracos com a cabeça para baixo. Nas plantas dos pés ardiam chamas que escorriam por seus calcanhares. Os sofredores, desesperados, agitavam seus pés freneticamente, na vã esperança de livrarem-se das dores causadas pelas chamas. Mestre, perguntei, quem é aquele que se debate mais que os outros e que é torturado por uma chama mais vermelha? Se quiseres, respondeu, eu te levarei até ele, e lá poderás perguntar quem ele é e de onde veio. Concordei, e ele me ajudou na descida difícil, me segurando enquanto passávamos pelas beiras esburacadas. Só quando eu estava diante do pecador, foi que ele me soltou. Ó tu, alma desgraçada que estás plantada, fala se puderes. Fui dizendo, enquanto me abaixava diante dele como um frade durante uma confissão. Já estás aí plantado, Bonifácio? Por muitos anos enganou-me o escrito. Falou a alma, pensando que eu fosse outro. Fiquei imóvel, sem saber como responder. Rápido, dize a ele que não és ele, que não és aquele que ele pensa que és, ordenou Vigílio, e eu respondi ao espírito da mesma forma como ele me pediu. Bem, então o que querem de mim? Perguntou, suspirando e torcendo os pés. Se querem saber quem eu sou, saiba que um dia eu fui papa, mas na verdade eu era filho da ursa. Portanto, procurar embolsar ouro naquele mundo, aqui eu mesmo fui embolsado. Neste buraco, abaixo da minha cabeça, estão empilhados todos aqueles que me precederam, pecando por tráfico de coisas divinas, espremidos nas fissuras da pedra. Eu aguardo a chegada daquele que eu pensava que tu eras, que ocupará o lugar que hoje ocupo, me empurrando mais para baixo neste buraco. Os pés dele arderão em chamas até que ele seja também substituído por um pastor sem lei, que virá do ocidente e que pelo rei da França será protegido. Ele cobrirá a Bonifácio e a mim. Não resisti em respondê-lo com suas próprias palavras. Bem, diz-me quanto foi que Pedro teve que pagar ao Nosso Senhor antes que ele desse-lhes a chave de sua igreja? Esteja certo que ele pediu nada mais que me acompanha. Então fica tu aí, pois essa tua punição é merecida. Tua avareza traz tristeza ao mundo, esmagando os justos, premiando os depravados. Criastes para vós, pastores pervertidos, um Deus de ouro e prata. Pouca diferença há entre vós e os idólatras, exceto que eles só adoram a um, e vós adorais centenas. E enquanto eu falava essas palavras, aqueles pés escoiceavam mais ainda, talvez por ira ou mordidas de consciência. O mestre então me levou de volta à ribanceira e seguimos para a quarta vala. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay, tá? E vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora, e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor, e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí.
Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas pra falar sobre várias besteiras, leseiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial pra falar com a gente sobre diversos temas, causos e indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem pra falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Temos pergunta de ouvinte hoje, Altair. Uma pergunta tétrica, né, Uma hoje? pergunta tétrica. O espírito desse é um pouquinho mais pesado do que de costume. Pois é, a pergunta veio da Daniela Araújo, que tem 44 anos e é servidora pública do Poder Judiciário. Ah, Ela diz o seguinte: em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo excelente podcast. Tenho um medo genuíno de ser enterrada viva, Altair. Daí a minha pergunta tétrica: uma pessoa pode ser enterrada viva nos dias de hoje? É claro que excetuando as pessoas mortas por criminosos enterradas em valas comuns. Rotineiramente perco o sono pensando na possibilidade. Já pesquisei em como os corpos são preparados em uma funerária, tudo isso nas madrugadas em que deveria estar dormindo. Ainda assim, gostaria de ouvir alguém me explicando de forma racional se isso é possível ou não. Será de imensa ajuda se os senhores puderem responder minha pergunta. No mais, deixo mais uma vez meus parabéns pelo excelente trabalho de divulgação científica. muito obrigado. Obrigado, Daniela. E aí, Kim? Você E aí, tem medo de ser Altair? enterrado vivo? Rapaz, eu não tenho esse medo, não. Não. Mas você já ouviu falar, Ah, né? mas muito. 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 Você acha que isso é mais comum em pessoas mais velhas? Pessoas mais jovens, assim? Você acha que é meio constante ao longo das idades? Esse medo? Sei te dizer, rapaz. Eu chutaria pessoas mais velhas. Que talvez estariam num estado assim meio de sonolência e a pessoa confunde com morte. Tem um nome isso, a fobia. Quando vira fobia, né? Receio, todo mundo tem um pouco, claro. Mas tem uma fobia, quando é algo grave, te preocupa muito, que chama tafefobia. 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 É o medo de ser enterrado vivo. De ser enterrado vivo. Olha só. Então. Olha só. Na verdade, o medo de ser enterrado vivo, ela é algo adaptativo, né? Claro. Mas aí vem uma pergunta antes, né? Por que a gente enterra as pessoas? Né? Boa Porque pergunta. se ninguém fosse enterrado, não teria esse medo, na Pra verdade. que enterrar as pessoas, Então. né? Fora as pessoas que são cremadas, não é isso? Isso, então. Tem vários jeitos, né? Mas assim, o hábito de enterrar, ou pelo menos colocar num ambiente que não está à vista aquele que morreu, vem antes da espécie humana. Caramba! Vem antes do Homo sapiens. Já temos registros de neandertais que faziam isso. Ah, é mesmo? Os mesmos neandertais. E mesmo espécies anteriores, ou subespécies anteriores ao Homo sapiens, já se sabe que tinham espécies de cerimônias onde eles reverenciavam aqueles que morreram. Certo. Né? E enterravam ou numa cova rasa ou cobriam com pedras. Né? Então isso, já vi coberto por pedras também. então em isso, filmes. isso é muito comum, é mais antigo que a humanidade, né? Esse hábito. Interessante. Então, E pelo que você descreve, né, já me suscita o universo religioso, assim, Sim. né? Porque a gente tá falando de uma coisa que é meio que ritualística, né? isso é um ritual. E que eu estou aqui inferindo, né, que eles queiram que uma pessoa morta não esteja à vista. Isso, então, tem uma questão evolutiva de proteção mesmo contra doenças e tal, e tem uma questão de respeito contra aquele que se foi. Certo. Né? Então, a questão da decomposição do corpo, existe uma percepção, isso acontece até em símios, né? Você tem evidências de que símios percebem quando um deles morre, e eles tentam cobrir, então para reduzir pelo menos a tensão. Então eu não... Porque tem isso, né? Assim, uma pessoa, um cadáver, ele não é agradável aos olhos de alguém que está vivo. Isso, e gera estresse, né? Gera muito estresse. E isso não é apenas em Isso não é humanos. construído, certo? Não. Você vê um corpo em decomposição e se sentir mal, Afetado, não é construído, é uma coisa
É uma coisa mais inata. É assim, é uma coisa que não é apenas do humano. Vários outros organismos, mamíferos pelo menos, têm essa atitude. Assim, que é algo que diz respeito à teoria da mente, ao ato de você perceber que o outro é diferente de você e que o outro está num estado diferente do seu. E aí entra toda a questão religiosa, por exemplo, ou de ritualística, né? Do cuidado, de você saber que aquele corpo não tem mais algo que o anima. Certo. Logo, aquele corpo merece algum tipo de cuidado, consideração. E aí surgem as primeiras teorias do porquê os neandertais faziam isso. E daí as pessoas e os humanos e por aí vai. Tá? Mas como surgiu a prática de você ser enterrado, e por uma questão sanitária, isso é importante, né? Porque o corpo se decompõe. Surgiu o medo de ser enterrado quando você não devia ser enterrado, né? No século XX, as pessoas não precisam mais ter esse receio. Mas antes do século XX, era razoável pensar nisso. Tá? Então temos uma série de evidências antropológicas, históricas, muito interessantes sobre isso, sobre o fato de ser enterrado vivo. Vocês ouviram muito bem a brilhante narração do Ken incorporando Dante, né, no Inferno de Dante, né, Dante Alighieri, né, a Divina Comédia. O Ken leu o canto 19 do Inferno de Dante, que é da Vala dos Simoníacos. Isso, que tem como ilustração as pessoas enterradas pela cabeça, assim, de ponta cabeça. Só os pés pra fora. Assim, isso. E o Dante, nesse canto, fala com o espírito do Papa Nicolau III, né? Que era condenado por ter enriquecido, né? Usando a sua posição dentro da igreja e tal, né? E essa ideia de você ser enterrado vivo, no início, assim, na época medieval, até antes, temos as primeiras evidências dos anos 1269, né? Você já tem evidências jurídicas. XIII, então. Século XIII. Em 1269, a Dinamarca tinha uma rainha, que era Margaret I, e ela instituiu uma regra contrária ao adultério. Então, se descobrissem um casal que cometesse adultério, o homem era decapitado e a mulher era enterrada viva. Que interessante que são penas diferentes. São penas diferentes, dois, né? isso. Isso persistiu por muito tempo. Os romanos tinham um pouco esse hábito, né, em algumas regiões do Império Romano, que era muito grande. Mas isso na Europa, no século XII, XIII, era algo relativamente comum. Né? Adúltero ser decapitado. O homem e a mulher ser enterrada viva. E a mulher adúltera ser enterrada viva. O mesmo crime, penas diferentes. As penas diferentes. Era o casal, né? Quando o casal adúltero, cada um tinha entendi. Então, o adúltero e a amante. Isso, os dois. Tá. Cada um recebia uma pena diferente, mas os dois sofriam juntos. Certo. Na mesma região da Dinamarca, Suécia ali, caso você estuprasse uma virgem, você também era enterrado vivo. Também. Então, tinham vários tipos de pena. Ser enterrado vivo é uma tortura terrível, por razões óbvias. Né? Então, era utilizado sistematicamente como forma de punição, tá? Em várias culturas, não só na cultura medieval europeia, mas também na cultura asiática, com menor frequência, diga-se de passagem, mas a inspiração de você enterrar as pessoas vivas vem da questão bíblica, né, da questão cristã. Tá? Vem um pouco, por exemplo, da história do Lázaro. Para quem conhece um pouco, né, sabe que Lázaro estava sofrendo de uma doença e era muito amigo de Deus, de Jesus na época, e Jesus visitou a casa dele, falou: Lázaro, levante, e Lázaro se recuperou e levantou. Né? Tanto é que temos a síndrome de Lázaro, que é uma síndrome médica, que é quando você, por exemplo, a pessoa teve uma parada cardíaca, e aí você tenta ressuscitar. Né? Então você dá medicamentos, dá várias coisas, tenta ressuscitar por meia hora, 1 hora, até o ponto em que você desiste. Fala, parece que a pessoa morreu mesmo, ela não ressuscita, ela não volta. E aí você deixa. Né? Então, fala, a gente não conseguiu, sinto muito e tal, e deixa o corpo ali. Declara a morte. Declara a morte, horário tal, e deixa o corpo. Aí passa umas horas, a pessoa volta. Ou seja, parece que o corpo precisava de um tempo para dar o start, né, para voltar, não era uma coisa tão automática. Era Windows, né? Isso, era Windows, demora pra startar. Fazer o boot. Isso. Então isso é chamado síndrome de Lázaro, né? E acontece muito quando a pessoa recebe... Algumas pessoas, não acontece com todo mundo, é caso idiosincrático, é raro. Algumas pessoas recebem uma dose muito alta de epinefrina, que é uma substância para aumentar a frequência cardíaca, né? E não faz efeito na hora e tal, mas depois de umas 2, 3 horas faz. Então tem casos, por exemplo, inclusive um recente, né, do 2016, que era um paciente que tentou, teve um ataque cardíaco e tal, declarou a morte e ele acordou no necrotério. Então aquela sua afirmação tão segura de que no século XX ou XXI a gente não precisa ter esse tipo de medo, não é assim tão verdade, né? Então, calma. É que, assim, eu esqueci eu omiti uma parte, que é no Brasil. Tá? Isso, vamos chegar nisso no final, mas o Brasil tem um dos protocolos mais rígidos para detectar mortes do mundo.
O Brasil, os médicos do Brasil são muito chatos. Assim, pra Então, aqui no Brasil, dificilmente a gente vai enterrar uma pessoa viva, é isso? Muito Porque raramente. A gente tem um protocolo rigoroso. Isso, mas veja esse vídeo com descrição, claro, pra quem tiver, por exemplo, a tafefobia, não veja, tá? Está recomendado. Mas tem na descrição um vídeo, que é uma notícia do G1, Certo. que acho que tem 2 anos, mais ou menos, em que uma família foi no dia dos mortos aqui no Brasil, 2 de novembro, né, no dia de finados, a mulher com os filhos foi visitar o marido no cemitério e estava ali. E ela reparou que no túmulo do lado, né, que era um túmulo que estava aberto ainda, Certo. tinha uma pessoa pondo a mão pra fora. Caramba! Inclusive mostra o vídeo, tem o vídeo, você tá tem o brincando. vídeo do Você tá SAMU brincando. resgatando o cara, porque ela tentou chamar a ajuda, ninguém acreditou. Aí ela encontrou um funcionário ali, né? Foi em São Paulo, na região de Eu vou Ferraz. ver isso agora. Na região de Ferraz de Vasconcelos. 2013, é 2013, isso. Obrigado. E aí salvaram a pessoa, claro, tal. Mas, verdade seja dita, tá? Calma. Não é que a pessoa foi enterrada viva e depois ela se recuperou e enfim, acordou no caixão. Não era isso. O que parece é que aquela cova estava aberta para um outro sepultamento qualquer. Essa pessoa que foi ali supostamente enterrada, ela se envolveu numa briga fora. Tá. Aí as pessoas, sei lá, quem brigou, enfim, bateram nela e colocaram ela na cova e enterraram. Entendeu? Então não foi Foi um ato criminoso. Foi um ato na criminoso, verdade. Não foi assim que a pessoa morreu aí o velório. Não é que o coveiro foi lá Não, e enterrou ele. Tá, então isso foi um caso excepcional, assim, uma coisa muito, tá? Mas não tem nada a ver com o erro do serviço de saúde Tem e tal. nada a ver com declarar a pessoa morta sem estar morta. Não. Tá, mas isso é só um exemplo ilustrativo, Certo. tá? Então, aí, seguindo um pouco a questão da história, né? Como eu comentei, o ser enterrado vivo era usado como um critério de tortura. Mesmo ali, século XIII, XIV, XV, as pessoas tinham medo, obviamente, né, de serem enterradas vivas. E aí começou-se os primeiros estudos. Bom, mas esse tipo de punição também já começa a criar culturalmente um Exato, medo mesmo de ser exato, enterrado vivo. Né? Isso. Na Bíblia você tem referências a isso. Então, esse medo, ele acontece com muito mais prevalência, essa fobia, em países cristãos. Certo. Por conta da influência cristã mesmo, né? Então, mesmo a influência da Inquisição, que é algo que não existe mais hoje, vai saber, mas não existe mais hoje, deixam uma certa herança no pensamento das pessoas, sobretudo quando seus pais, avós, bisavós tinham uma herança católica muito forte. Certo. Então, esse medo é meio transmitido historicamente também. Então, ele é muito mais comum. E pelos filmes de terror também, né? Isso, claro. Não, filme de terror ajuda a popularizar o meme, né? Mas antes mesmo do cinema, tal, era algo relativamente prevalente. Certo. Tem-se histórias, por exemplo, na Grécia Antiga, que em várias cidades da Grécia Antiga eles costumavam fazer talheres, pratos e tal, com metais, né? Porque durava mais. Lá a cerâmica era meio difícil de produzir, eles produziam com metais. E uma certa comunidade no Império Romano fazia pratos utilizando um metal que era rico em cobre. E aí o que acontecia? A pessoa comia ali e acabava ingerindo muito mais cobre do que o normal. Ela recebia uma intoxicação por cobre. E um dos efeitos da intoxicação por cobre é a cataplexia. Cataplexia. Né? Isso, que falamos no Naruhodo, que é o Naruhodo 156 sobre paralisia do sono. Sim. Né? A cataplexia tem a ver com narcolepsia, que é quando a pessoa para assim, de repente, puf, dorme. Né? A cataplexia é um comportamento em que você para de ter movimento, às vezes por causa de sono, aí tem a ver com a narcolepsia, mas às vezes não, a pessoa fica paralisada, a respiração dela se torna muito lenta, ela tem braquicardia, que o coração bate muito devagar, então você olha para ela e parece que ela está morta. Né? Então imagina, na Grécia Antiga, no Império Romano, pessoas intoxicadas por cobre acabavam tendo cataplexia, e às vezes você intoxicado... Estava envenenado e você acaba ficando um dia inteiro. As pessoas acham que você morreu e te enterravam. Certo. Então aquelas cidades tinham uma prevalência muito alta de pessoas enterradas vivas. Por conta disso. É verdade, porque naquela época não existia, por exemplo, o conceito de morte cerebral. Isso, não, e não tinha um conceito clínico, né? A medicina era muito diferente, então não tinha como fazer uma avaliação clínica dos nervos, teste. Então se o cara não estava respondendo E aí morreu. Né? Morreu. Aí ele vai Só pode tá morto. Ele vai estar parado, o batimento cardíaco vai estar devagar, ele vai estar respirando muito levemente, a temperatura do corpo diminui, mas você acha que a pessoa morreu. Sim. Né? Por exemplo, hoje, um dos protocolos um dos testes que você faz para ver se a pessoa de fato morreu é estimular a tosse. Tá? Como que você estimula a tosse? Você pega um palito e coloca no fundo da boca da pessoa. Todo mundo vai tossir. Às vezes você tá escovando o dente, você coloca a escova mais meio na língua, assim, pra dentro, dá vontade de tossir, de vomitar. É um reflexo normal.
Então, pessoas em morte cerebral não têm esse reflexo mais. Então, seria um comportamento simples, por exemplo, que poderia ser feito naquela época. Certo. Só que as pessoas não conheciam fisiologia, então... Nem escovar os dentes. Não, escovar até escovava, mas não tinha essa sacada, entendeu? Que pessoas com morte cerebral não têm isso, né? Não se tinha conhecimento. Então, era uma coisa muito difícil, né? Então, muitas pessoas devem ter sido enterradas vivas naquela época, tá? E aí surgiu o interesse de estudar como isso acontece, né? E aí, até descobrir que era a questão do cobre, levou centenas de anos. Claro. Então foi uma coisa muito complicada, né? Mais recentemente, temos um artigo, vamos deixar na descrição, de um médico que fez até o começo do século XX, até 1905, ele fez uma compilação de todos os casos, de 1905 até quando se tem registro, de casos de pessoas que foram enterradas vivas. Tá? Então são centenas de anos de casos, certo. Até 1905 são 219 casos. 219 casos ele conseguiu colecionar. Ele conseguiu colecionar, e aí pelas mais variadas razões, tá? Alguns por intoxicação, alguns por cataplexia, a pessoa tinha narcolepsia, por exemplo, e outros por hipotermia, né? Hipotermia também gera cataplexia, né? Outras coisas interessantes, por exemplo, que aí reflete esse medo, né? Então as pessoas tinham um certo medo de serem enterradas vivas no século 17, 18, 19. Por exemplo, Chopin, o pianista, ele tinha medo de ser enterrado vivo, né? Então ele falou, caso eu morra, assim, vocês têm que fazer uma coisa pra mim. Qual que é a coisa? Você vai cortar meu coração. Você vai cortar a artéria do coração. Certo. Pra ter certeza que morreu mesmo. Certeza que vai ser enterrado morto. Morreu. Né? Além disso, George Washington. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e o Hans Christian Andersen, que é o do Pequeno Polegar. Isso. Os dois, quando morreram, falaram, pra ter certeza que eu morri, eu quero que você disseque minhas veias, pro sangue sair e ter certeza que eu morri mesmo. Os dois fizeram isso, né? E o George Washington pediu para ficar sem ser enterrado por 3 dias. Pra ter certeza. Só? Então você vê que as pessoas tinham um certo medo, né? Um grande medo. Então. Porque naquela época era mais assim mesmo, né? Você não tinha tanto conhecimento de fisiologia pra ter certeza no duro, né? E um outro cara também que pediu pra ter as veias cortadas quando morreu foi o Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel. Você tá brincando? Ele também teve, ele pediu. E essa coisa do século XIX, XX, né? Essa coisa, o que vai acontecer comigo? Será que eu morri mesmo e tal? Se você pegar o final do século XIX, é o início na Europa do pensamento da literatura romântica. Goethe, toda aquela história, né? Do spleen, de sofrer, aquele negócio todo. Isso veio pro Brasil no século XX, e aí influenciou o romantismo aqui e tal, né? Então tem os contos do Edgar Allan Poe, toda aquela coisa de terror. Pra quem tiver interesse, gosta de literatura nacional, temos o livro clássico Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, né? Que é um escritor 1878, um escritor ultra romântico, que escreveu vários contos de terror. Inclusive, um desses contos era são vários personagens que depois se juntam, né, na história final. Um dos personagens se chamava Solfieri, né? E esse personagem, ele... tem toda uma história lá que não importa agora, mas esse personagem meio que envenenou, deu uma substância lá pra uma moça, achando que ela tinha morrido, porque ele queria fazer sexo com ela morta. Mas na verdade ela só tava cataplética. Caraca! Essa é a história. Recomendo, pra quem tiver interesse, ler Álvaro de Azevedo. Olha, quem diria Álvaro Azevedo fazendo necrofilia. Dessa. Essa era mais leve, você não viu as outras. Mas inspirado também no Edgar Allan Poe, que tem um conto parecido, né? Então... você vê que isso está no ideário, né, popular, tal, né? Dá pra explicar um pouquinho por que a Daniela tem esse medo. Agora você entende, né? Agora você dá valor pra ela, né? Mas vamos falar do mecanismo, vai. Então a gente contou várias histórias, vamos falar dos mecanismos. Por que as pessoas, por exemplo, uma pessoa parece que morreu, mas não morreu, né? Como que isso acontece? A gente tem 3 mecanismos principais. O primeiro mecanismo é a cataplexia, como eu expliquei. A cataplexia, ela gera paralisia do corpo. Em geral, gera consciência, você está consciente ali. Só que na cataplexia leve, é algo muito rápido. Certo. Leva 1 minuto, assim, é muito rápido. Lembra a paralisia do sono, né? A paralisia do sono, quando você vai acordar e você não consegue se mexer, é um tipo de cataplexia, tá? Agora, isso durar, por exemplo, um evento de cataplexia durar 1 dia, 24 horas, é muito, 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 muito raro. Mas acontece, mas é muito raro. Mesmo uma pessoa que tem, por exemplo, narcolepsia grave, ela não tem uma cataplexia de 1 dia, ela não dorme um dia inteiro, ela dorme picado em vários períodos, tá? Em geral, cataplexias são eventos muito raros, em geral ligados às pessoas mais idosas ou abuso de drogas.
Então tem casos de abuso de álcool por muito tempo, ou abuso de cocaína, heroína, pode levar a uma cataplexia, por exemplo. É muito perto da overdose. Então a pessoa tá quase com uma overdose, mas não teve a overdose, então ela fica cataplética. E às vezes pode ter alguma... Antes dela ter overdose, ela cai... Ela tem essa paralisia toda. Nesse estado. Que é um estado de mínima atividade. Então, às vezes você... Quase uma proteção do corpo, isso. Boa observação. Tem uma forma de proteção mesmo, que é uma das razões. Então, a cataplexia é uma razão. A outra é a hipotermia. A hipotermia, ela gera uma série de reações fisiológicas. Tanto é que um dos pré-requisitos para você detectar uma pessoa morta é ela não pode estar fria. A gente fala assim, que todo mundo que tá frio não tá morto. Quando a pessoa esquenta, e mesmo assim tem os protocolos atendidos, aí ela morreu. Ah, é? Então imagina que assim, eu vou fazer um protocolo pra saber se uma pessoa tá morta. Só que o corpo dela tá frio, e eu faço o protocolo e detecto que ela dá positivo pro protocolo, ou seja, ela está morta, mesmo assim eu não posso detectar ela morta, porque ela tá fria. Eu tenho que fazer esse exame com o corpo quente. Novamente com o corpo quente. Eu tenho que aquecer o corpo, tá? Porque hipotermia é uma coisa que engana muito, parece que morreu mesmo. Tá? Então temos casos registrados mesmo, de pessoas em avalanche, coisas do tipo, que são resgatadas, o batimento tá muito lento e ela tá fria, claro. Trazem no hospital, ela faz todos os protocolos, parece que tá morta. Aí você coloca numa câmera mais aquecida, faz, por exemplo, soro intravenoso mais quente e a pessoa volta, né? Então é meio que ela hiberna, sabe? Uma sensação de hibernação. E isso tem a ver com um fenômeno muito interessante, vamos deixar um artigo, que é chamado de reflexo do mergulhador, em português. O reflexo do mergulhador, ele é um reflexo muito útil para mergulhadores que fazem apneia, que ficam lá muito tempo embaixo da água. O recorde mundial está em torno de 20 minutos. Imagina uma pessoa ficar 20 minutos embaixo d'água. E ele abaixa o batimento cardíaco de uma forma absurda. Isso. Assim, né? Então, o que quer dizer esse reflexo do mergulhador, né? Ou, assim, reflexo do mergulhador mamífero, porque acontece em todos os mamíferos. Tá? É muito fácil de observar em mamíferos que nadam, por exemplo, foca, golfinho, porque a foca e o golfinho, eles têm pulmão. Se eles ficarem pra sempre embaixo d'água, eles morrem afogados. É engraçado um golfinho morrer afogado, mas ele morre. Então, a baleia. A baleia, então. De tempos em tempos ele volta. Então o que acontece quando ele afunda, fica lá 10 minutos embaixo d'água? Ele prende a respiração mesmo. Quando ele prende a respiração, o que acontece? O seu corpo tem um reflexo parasimpático de reduzir o batimento cardíaco para manter a concentração de oxigênio alta, tanto nos músculos quanto no sangue. Humanos não conseguem fazer isso tão bem, porque a gente não nada, né? Tem que treinar muito. Isso, tem que treinar muito. Que é o que os mergulhadores fazem. Isso. Os faquires também fazem isso, né? Sim, tem mágico, tem vários treinamentos pra isso. Só que mesmo assim o nosso corpo pode sofrer, por exemplo. Porque não foi feito pra fazer isso. Não foi feito pra fazer isso de forma direta. Deve ter algum tipo de consequência. Então, não é pra qualquer um. Sabe? Então esses mergulhadores, por exemplo, não é qualquer um que pode fazer uma apneia longa, assim. Às vezes pode dar um ruim, tá? Inclusive deixamos um vídeo na descrição, que é um vídeo anedótico do YouTube, que é um cara que tava medindo o batimento cardíaco dele, e ele coloca uma pia com água gelada, tem que ser água fria, tá? Dá um efeito maior. Ele coloca o rosto dentro da água. Só o rosto. Só o rosto. E prende a respiração, né? E aí você vai vendo o batimento cardíaco dele cair muito. Muito, porque ele tem um treinamento pra isso. Tá? Então quando você cai na água gelada, principalmente, tem uma reação do seu corpo de diminuir o batimento cardíaco, né? A respiração, como você não está respirando, você vai respirar mais devagar. E aí nem precisa ser o corpo inteiro, quer dizer, você mergulhou, a cabeça já começa a ser feito. Já começa. O ideal é mergulhar o corpo inteiro, que o efeito é mais rápido. Tá? Então pensa, por exemplo, uma pessoa que está dentro da água, ela não se afogou. Tá? Ela começou a se afogar e foi salva. Às vezes o corpo dá esse reflexo, né, do mergulhador. Então a pessoa fica respirando bem devagarzinho. Ela tá desmaiada, fica respirando bem devagarzinho. E o batimento cardíaco em braquicardia, batimento cardíaco bem leve. Aí parece que ela morreu. Eu já vi alguns filmes em que o personagem pegava uma pia, enchia de água e gelo, enfiava a cabeça. Com uma forma de desestressar. Faz sentido isso? Então, você diminui de novo, isso é um reflexo. Você treina, assim, mesmo sem treinamento, seu batimento cardíaco diminui um pouco. Se você treinar, diminui mais. O que acontece quando seu batimento cardíaco diminui, né? É aquela discussão que a gente fez em vários episódios. Um exemplo é aquele... Porque pessoas desmaiam com sangue, que é a reação entre o sistema simpático e parasimpático. Quando você põe a cabeça na água gelada, o que acontece? O seu corpo emite um sinal. Não, calma, para, né? Diminui a frequência cardíaca. Aí o que seu corpo sente? Tô diminuindo a frequência cardíaca, então parece que eu tô mais calmo.
Então ele dá meio que um feedback pro seu cérebro. Aí você vai ficando... Seu corpo vai ficando mais calmo. Então, fisicamente, há uma reação, de fato, que faz sentido. Faz. Só que assim, aí você retroalimenta... O sinal, em vez de vir de fora pra dentro, tipo, fica calmo. E ficar, vem de dentro pra fora. O corpo fica mais calmo e aí vai mantendo... por feedback, você mais calmo. Certo. Tá? Mas isso pode trazer algum tipo de consequência negativa? Assim? Pode. Porque você está, de certa forma, forçando também uma baixa oxigenação. Isso. Então, a questão não é nem a baixa oxigenação, é o aumento do gás carbônico, que é chamado hipercapnia. Então, se você tiver uma hipercapnia prolongada, sobretudo no cérebro, né? Que é o que às vezes acontece com esses com os mergulhadores, apneia, né? Isso. Aí o que acontece com o cara que faz apneia, principalmente mergulhador mesmo, né? Ele aumenta a hipercapnia, então ele vai ter muito gás carbônico no cérebro. E o que o gás carbônico no cérebro faz? Ele altera a sua tomada de decisão. Então você nem percebe que você está afogando. A pessoa começa a entrar num estado meio de... Ela fica meio dissociada, ela perde o contato com a realidade. Então ela nem percebe que está afogando, vai ficando cada vez mais tempo e aí ela morre, sem perceber. Tá? Então isso é um perigo, tem que ter um treinamento e tal. O golfinho, a baleia consegue isso muito bem, a gente mais ou menos. Mas temos potencial pra isso. Um dos ilusionistas preferidos meu tem essa mãe, assim, que é o David Blaine. Tá aí. O que ele costuma fazer? Ele faz coisas do tipo fingir que tá morto. Ele faz coisas do tipo ficar num tanque de gelo, né, num tanque com, sei lá, 20 graus negativos e fica lá durante horas, né? Óbvio que ele tem treinamento pra isso. Não tente fazer isso, tá? Pode dar um ruim. Mas além de ilusionista, ele tem essas manhas aí, essas paradas de faquira aí. É possível você condicionar o seu corpo, só que se quando é o David Blaine, todo mundo tá vendo, tudo bem. Mas se você e ele faz com 3 apoio, ambulâncias, 2 médicos, né? Tem todo o suporte. Mas se você faz isso em casa e desmaia, né? Você pode ser enterrado vivo, entendeu? Aqui no Brasil, não. Você não vai ser enterrado vivo, por quê? Por causa dos protocolos. Isso. O protocolo vai falar, se você tá frio, você não tá morto. Vamos esquentar. A gente coloca até o link aqui pro site do Conselho Federal de Medicina, não é isso, Thaí? 2017. Que tem esse protocolo aí que é rigoroso mesmo. A partir de 2017 ficou mais rígido ainda. Então, você que fica tentando fazer essas apneias, pelo menos você vai ter alguma chance de dar certo, tá? Mas, aliás, temos um negócio muito interessante disso também, que não é a pessoa que tem medo de ser enterrada viva. É a pessoa que acha que já morreu. É um distúrbio neurológico grave, não é comum, é grave. Nunca tinha ouvido falar nisso? Como chama síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard. Cotard é a pessoa que identificou isso daí, que descobriu essa síndrome. Jules Cotard, século XIX, né? Ele descobriu, ele detectou isso. É grave. Em geral acontece com pessoas mais velhas, relacionado com demência, ou pessoas com distúrbio bipolar muito grave, ou com uma depressão que leva a psicose grave. São casos graves. Mas então ela tá viva, consciente e acha que tá morta. Ela acha que tá morta. Ela acha que tá vendo pessoas vivas, mas ela tá morta, na verdade. Não, ela sente que o corpo dela morreu. Inclusive, elas pedem pra ser enterradas. Mas elas estão conscientes. Sim, não, estão conversando. Elas estão conversando, normal, estão conversando normal. Mas é uma dissociação tão grande dela com o corpo que ela acha que já morreu. Eu tô morta, tô morta, isso. E as pessoas não atendem, obviamente, né? Mas ela sente que está morta. É verdade? Eu não conhecia essa síndrome. Temos deixei um artigo, né, com uma revisão. Vou descrever 2 casos rapidamente. O caso é o primeiro caso de um homem de 88 anos que estava com algum problema cognitivo e tal, por conta de uma questão depressiva associada com um começo de demência. E aí ele relatava o seguinte: ele estava totalmente convencido de que ele estava morta e ele se sentia muito ansioso porque ainda não tinha sido enterrado. Isso é o relato dele, né? E aí ele sofria muito com isso, né? E tinha muitas ilusões nihilistas, assim, né? Ele achava que o corpo dele era transparente, por exemplo, que ele não tinha mais... O que acontece com essas pessoas? Elas param de comer, né? Elas não... Já se mistura com a demência, então. Sim, já é uma coisa mais grave. O outro caso era já uma mulher mais nova, 46 anos, né? Que tinha já um transtorno bipolar grave e ela começou a dissociar, né? Então ela descrevia, aí foi diagnosticada com Cotard, ela relatava uma experiência de não ter mais identidade, nem self, e ser apenas um corpo sem nada dentro. Então ela achava que o intestino dela e o coração foram tirados. E ela achava que era transparente também, né? Que tinha desaparecido. Inclusive ela não tomava banho porque ela achava que podia dissolver.
Então você vê que ela realmente não sente o corpo. Ela perdeu a dissociação completa com o corpo. É muito raro, assim, a prevalência disso na população de pessoas com doença psiquiátrica, não é a população geral. Não existe dados de população geral. Na população de pessoas com transtorno psiquiátrico, isso varia de 0,5% a 1% das pessoas. Então é muito grave, mas vem por curiosidade, né? Que é o contrário, a pessoa quer ser enterrada, não é? É o contrário. Sim. Tá? E aí tem alguma teoria de como isso acontece. Parece que tem uma área cerebral, porque tem um estudo, que também está nessa revisão, que eles fizeram um estudo neuropsicológico nessas pessoas e viram que elas tinham uma grande dificuldade de reconhecer rosto, reconhecer faces. Então aí percebeu-se que, na verdade, por conta de ou uma doença mental, ou alguma lesão, ou a demência da idade, a pessoa perdeu a conexão entre perceber o próprio rosto. Quando ela se olhava no espelho, ela falava, quem é essa pessoa? Eu falava, sou eu. Ela olhava, ela sabia que ela era, mas ela perdeu a questão emocional do reconhecimento do rosto. Então ela achava que era um rosto comum. Podia ser o rosto de qualquer pessoa. Logo mostrava que ela não tinha nenhuma conexão mais com o corpo. E isso pra ela é a sensação de estar morto. A sensação de estar morto é a sensação de estar desconectado do corpo. Né? Então é um caso muito interessante, né? Interessantíssimo. E grave. Não conhecia essa síndrome. Então. E pra encerrar, vamos falar finalmente, pra deixar agora a nossa ouvinte deve estar desesperadíssima. Né? A Daniela deve estar tranquila. Então, não a gente falou do protocolo brasileiro. Então, falta agora o protocolo. Pra você ter certeza agora que vai tudo dar certo. Aliás, fizemos uma pesquisa aqui, né? A gente descobriu que existem... Isso já tem desde o século XIX também. Existem caixões, você pode encomendar, né? No século XIX era muito comum. Caixões em que dentro, na mão do defunto, era amarrado um fiozinho. E esse fiozinho saía pra fora do túmulo e era ligado numa sinetinha. Pra avisar que pra você avisar tá vivo. Isso, aí você din, e saía, né? Então era o jeito. E ainda existem. Vocês podem... Eu fiz uma pesquisa, existem ainda desses, caso você queira. Então, né? Mas, sinal do celular, passa, Altair? Depende. Abaixo de 11 palmos aí? Depende porque... 7 palmos, porque eles palmos, colocam uma camada de concreto. E o problema é o concreto. Então o celular tem não só resolve, uma antena de né? Wi-Fi lá dentro, não sei. E tem que botar um sinetinha. walkie-talkie. Isso, alguma coisa poderoso. Assim. Pois é. Ou fazer igual a estratégia do George Washington, né? Ou do Chopin. Tá né? certo. Mas pra deixar as pessoas mais tranquilas, porque eu sei que eu tenho medo que isso gere tensões nas pessoas, vamos falar um pouco do protocolo a partir de 2017, né, do Conselho Federal de Medicina. No post tem uma descrição mais pormenorizada, porque tem vários detalhes e tal, né, técnicos que não importam. Mas qual é o protocolo para saber se uma pessoa morreu, tá, por lesão encefálica? É verificar se essa lesão encefálica ela é relacionada com um diagnóstico que é bem diferenciado e claro, clássico. A pessoa tem que ficar pelo menos em 6 horas por observação, no mínimo. Quanto? 6 horas. 6 horas. No mínimo. Tá. Isso é relacionado com todos os protocolos. Por exemplo, a síndrome de Lázaro, ela acontece até 6 horas. Tá? A pessoa tem que ser avaliada por pelo menos 2 médicos, obrigatoriamente 2, com um espaço de 1 hora entre eles, tá? No mínimo. Tem que ser feito um teste de apneia. O teste de apneia em geral, a pessoa está com um respirador, ela está respirando por aparelho. Você tira o respirador do aparelho, tampa o nariz dela. Você pode fazer isso com você mesmo. Tampa o seu nariz, fecha o nariz, segura um pouco. Se você fizer com você mesmo, às vezes não dá certo. Mas se eu pegar o nariz do Ken, fechar a boca dele e esperar, sei lá, 20 segundos, quando eu tirar, vai ter um reflexo de você fazer... de dar uma respirada. Vai ter um reflexo. Aí tá vivo. Isso é um sinal de que tá tendo uma resposta ventilatória. E essa resposta ventilatória vem do cérebro. Então o cérebro tá funcionando. Não tem morte cerebral ainda. Isso. Então, né? Caso a pessoa não faça os 2 isso... médicos. Um médico é o que tá, sei lá, você tá sendo atendido no hospital, aí o médico vai lá e declara óbito. Não, tem que vir mais 2. E tem que do próprio hospital. Isso. A gente não tá falando que o segundo médico é o do Instituto Médico Legal. Não. Tá falando de 2 médicos na equipe médica. Na equipe médica. Que tá cuidando da pessoa. Então assim, você tá atendendo o paciente, aí morreu, né? Esse médico, ele atesta a morte, aí vem um, olha, depois de 1 hora vem outro. Isso os filmes não mostram, né? Aí sim. Porque demora muito. Passa lá meia hora o episódio. Aí eu acho muito chato. Né? Então, você vê que o negócio é mais duro, né? Certo. Aí tem o teste de apneia e tem o teste de tosse, que é esse, de colocar um palitinho, porque isso é muito básico. É uma... Aquele do palito pra tentar provocar a tosse. A ânsia, né? Isso, uma tosse, algo assim. Uma ânsia, né? E isso é muito ventilatório, vem do tálamo, e se essa parte morreu, não tem como. Certo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse protocolo, ele é mais seguro do que o protocolo feito na Europa.
e nos Estados Unidos. Então, esse segundo médico nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Não, nem o segundo e nem os testes, nem de apneia, nem de tosse. Olha só. Então lá a probabilidade é muito maior de dar algum ruim. Tanto Parabéns ao Conselho Federal de Medicina, então, Pedro. não só quanto ao SUS. Porque imagina, morrem muitas pessoas por ano, né? Esse procedimento, querendo ou não, vem 2 médicos e tal, ele aumenta o custo. Como o SUS ele é um tratamento universal e é uma parte do processo civilizatório mesmo do Brasil, né? Uma coisa inédita, muito importante, independente da redução de investimento. Países em que tem em que a maior parte da saúde ela é privada, eles vão cortar custo. E onde vai cortar custo? Começa por isso. Um médico a mais, né? Exato. Então, aqui no Brasil é um dos mais avançados, assim. Inclusive dá pra fazer pesquisas com isso. A gente tem pesquisas nessa área porque tem os 2 médicos. Se a gente tirasse a homeopatia, por exemplo, sobrava mais dinheiro. Podia fazer tanta coisa. Mas enfim. Então, deixa eu Foi falar. só pra provocar. Então. Aliás, não vou comentar, mas saiu um artigo tão legal do Lancet sobre isso, sobre o SUS. Acabou de sair, mas fica para outro episódio, tá? Mas, só vendendo mais ainda o peixe do sistema público de saúde do Brasil, em outros países, por exemplo, na Europa, tem um caso recente, 2016, recente, que lá só é um médico. Tinha um paciente, ele trabalhava numa fábrica, foi intoxicado, e aí isso gerou braquicardia, cataplexia, né? E aí tentaram reanimar ele e deram uma dose muito alta de atropina, né? A atropina é uma substância para fazer o coração ativar, né? E aí ele tava cataplético, né? Achavam que ele tinha parado mesmo, mas na verdade ele tinha uma questão genética que predispunha ele a ter braquicardia, não é pressão baixa, mas um batimento cardíaco muito lento. Então achavam que ele tinha morrido. E esse é o caso mais recente de pessoa que foi quase enterrada viva. Assim, foi esse caso raro. Terminar com esse caso, eu acho que não ajudou muito a Daniela. Não, viu, calma, eu não terminei ainda. Mas porque nesse caso foi um caso na Europa. Por que aconteceu? Porque veio o primeiro médico, atestou e pronto. Não teve o segundo. Não teve o backup. Isso, se esperasse mais uma hora, Segunda 2, instância. pegasse mais 1 hora ou 2 e voltasse, aí ele não teria sido quase enterrado vivo. E tem um caso sensacional também, que é da Alison Birchall. Isso é clássico da medicina. 65 anos, que morreu 3 vezes. Você já viu uma pessoa que morreu 3 vezes? Essa é uma pessoa que morreu 3 vezes. Essa tentou viver, hein? Isso, 65 anos. Ela era o caso mais grave de cataplexia na Inglaterra. Certo. E ela Já se sabia. Já se sabia. Tá, já se sabia que era cataplética, ok. Aí ela teve o primeiro evento, acharam que ela tinha morrido, mas não enterraram, esperaram, ela voltou. Certo. Aí de novo e de novo. 3 vezes. Mas como sabiam, esperaram. Então, esperaram só na primeira. Mas as outras 2, ela ia demorando cada vez mais tempo. Então as pessoas achavam que ela tinha morrido. Tá. Mas não chegaram a enterrar ela viva. Mas ela parou 3 vezes no necrotério. 3 Chegou aí vezes. pro necrotério. 3 vezes. Puxa! Né? É um caso muito grave. Essa 1952 isso aconteceu. Mas, de novo, se tivesse segundo médico, não teria esse problema. Né? Então, mais uma vantagem para ter o segundo médico. Então, por fim, veja que isso é interessante, né? A gente fala, saiu de Dante, né? Que já começa como castigo. O medo de ser enterrado vivo, ele é algo que tem alguma valia. Aqui no Brasil, porque pelo menos... tem uma referência histórica disso aí. Histórica, fisiológica, né? Também. Tem causas materiais para isso. E mostra como o nosso cérebro tem uma capacidade de regeneração e de tentativa de sobrevivência muito grande. Sim. Então, em situações adversas, por exemplo, afogamento, hipotermia, para proteger o cérebro e o corpo, a gente diminui muito a atividade do corpo. Então, sem pensar, né? Sem pensar, é automático. O seu corpo faz isso sozinho. É automático, é um reflexo do corpo para fingir que você está morto, mas na verdade para fazer a manutenção da sua vida por mais tempo. Sensacional. Então, a nossa ouvinte, fique tranquila. Baseado no protocolo do Brasil, até onde temos, é um dos países mais seguros. Um dos países mais seguros para se morrer, né? Para se morrer de morte morrida, bem morto mesmo. Então não tem problema, provavelmente. Se não é um país muito seguro para viver, pelo menos é um país seguro para morrer. Para ter certeza que morreu morrido. Né? Pelo menos isso. E esperamos que isso inspire as pessoas a perceber como o nosso cérebro é algo incrível. Né? Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.